E aí pessoal do canal, e aí, beleza pessoal? Joabas aqui na área de novo para mais um Retro Joabas, mais um vídeo aí do nosso canal, mais uma dica de quadrinhos aí. E hoje a gente vai falar de um quadrinho muito importante aí para quem curte Conan o Bárbaro. Muita gente procura ele é um quadrinho muito da hora, por quê? Porque é o Grandes Aventuras Marvel número 13, ele tem na capa aqui a Sonja a Guerreira. E esse quadrinho aqui, pessoal, tem uma particularidade. Aqui você vai ver a Red Sonja, eu falo Red Sonja, né? Você fala o que? Red Sonja, ela sendo controlada por uma entidade que sai dentro de um cristal, dentro de um rubi que ela está utilizando. E aí, ela, mesmo sendo super guerreira, super forte, ela tem todos os seus atos controlados aí por causa de um demônio que vive dentro desse rubi aqui que ela tem aqui, ó, no pescoço. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Então solta a vinheta aí, pessoal. Pessoal, então passou a vinheta e agora vamos falar dessa super edição aqui de Grandes Aventuras Marvel. Aliás, Grandes Heróis Marvel número 13. Formatinho aí clássico da editora Abril. Você vê aí que ele é formatinho lombada quadrada, né? Ele é inteiramente dedicado para Red Sonja. Então a história aqui dessa edição ela tá dividida em duas partes, né? Mas vamos falar um pouquinho da Red Sonja ou da Red Sonja. Como é que você chama? Eu falo Red Sonja. Eu não consigo, a minha mente não consegue processar que é Red Sonja. Como que uma heroína lá do tempo iboriano ia ter nome de Sônia? Tipo, não entra na minha cabeça. Eu chamo de Red Sonja, mas você chama aí de Red Sonja ou chama aí como que você quiser. Ela foi criada pelo Roy Thomas, inspiradas aí nos contos do Robert A. Howard, né, que é o grande criador aí do Conan o Bárbaro, e ela faz parte do universo ali do Conan o Bárbaro, tendo contracenado aí com Cimério em várias e várias aventuras aí do Conan o Bárbaro. Ela foi livremente inspirada na Red Sonja. Aí se fala Red Sonja de Rogativo, que é um livro do Robert A. Howard, né? Chamado The Shadow of Vulture, ou se a gente for traduzir aí com tradução livre, A Sombra do Abutre. Então essa história do Robert A. Howard, né? A Sombra do Abutre, The Shadow of Vulture, foi dali que tem a inspiração da personagem para a criação da Red Sonja da Marvel, né? A primeira aparição nos Estados Unidos da Red Sonja foi em Conan the Barbarian número 23, edição que saiu em fevereiro de 1973. Então a gente já começa aí a ter uma ideia que a personagem ela não é tão nova, né? É uma personagem já bem antiga. E teve filme dela, já ela apareceu em filme em 1985, o filme Red Sonja, aqui lançado como Guerreiros de Fogo. Inclusive eu tenho uma edição desse filme. Aqui, pessoal, que legal, ó, Guerreiros de Fogo, ó, é um filme também estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Nesse filme ele não faz o Conan. E aqui tá a nossa querida Red Sonja do filme Guerreiros de Fogo, ou simplesmente como saiu nos Estados Unidos aí, Red Sonja. Se vocês quiserem, pessoal, uma resenha de sextas-feiras aí que a gente fala de cinema sobre esse filme, deixa aí nos comentários aí do nosso canal aí, do nosso vídeo aqui falando sobre a Red Sonja hoje, se vocês querem aí uma resenha sobre Guerreiros de Fogo, hein? Então deixe nos comentários aí também. E aproveitando a questão dos comentários, eu vou pedir para vocês aí curtirem o nosso vídeo para poder dar uma super força aí pro nosso canal. Você que já gosta do canal, que já acompanha,
compartilha para os seus amigos, para eles conhecerem a gente também. Se você gosta, com certeza seus amigos vão gostar. Então compartilhe nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito, chegou pela primeira vez, assina o nosso canal, seja bem-vindo e badale o sininho lá para receber as notificações, né? Então, voltando aqui com a história da Red Sonja, fazendo aí uma breve introdução aí da personagem. Ela é da terra natal de Hyrcania, né? Ali naquela região toda ali, que, lembrando, ela faz parte ali também do universo do Conan o Bárbaro, né? E vamos falar agora, a gente vai cortar pro balcão para aí sim mostrar essa super edição aqui da Red Sonja, Sonja a Guerreira, edição número 13. Essa personagem aí que viveu há 12 mil anos atrás no mesmo universo do Conan o Bárbaro. Então vamos cortar lá pro balcão para mostrar a ediçãozinha de hoje. Aí pessoal, então a gente veio aqui pro balcão aqui, vamos dar uma olhadinha na edição. Lembrando aqui, ó, que essa capa aqui foi feita pelo Watson. Depois eu vou pesquisar direitinho o autor aqui da capa. Desenhada em 1986, ó. Então edição número 13 da editora Abril, de Grandes Heróis Marvel. Essa edição aqui, deixa eu só ver de que data que ela é, pessoal. Ela é uma edição que foi lançada aqui em setembro de 86, hein? Então, nossa, ela tem bastante tempo, pessoal, ó. Ela é de setembro, ó, exatamente dia 11 de setembro de 86, ó. E uma coisa engraçada que eu vou mostrar também aqui na revista também são as propagandas de época, ó, para quem gosta aí de propaganda de época. Por exemplo, para quem curte Rede Manchete, ó, a primeira propaganda da revista aqui, a gente tem uma propaganda de um programa infantil que era apresentado pelo Cláudio Tovar e pela Lucinha Lins, hein, que é uma atriz aí que eu acho que ela tá ativa até hoje. E era um programa na Rede Manchete que eles tinham de segunda a sexta-feira às 16 horas, que era um programa que tinha mágica, que tinha brincadeiras, tinha jogos, tinha karaokê. Era chamado, olha o nome do programa, hein? Lupo Lupin Claplatapô. Olha o nome do programa, mano. Eu não sei se chegou a passar aqui em São Paulo, pessoal, mas era da grade da Rede Manchete. Não sei se passava só no Rio de Janeiro, ó. Mas tá aí uma propagandinha da época aí, então, de mais de 30 anos atrás aí, né? E aí a gente corta aqui pra página inicial aqui da edição, né? O argumento do Tom DeFalco, os desenhos do Dave Simmons, né? E aqui já fala que é baseado na heroína criada pelo Robert E. Howard, né? Com a apresentação do Stan Lee, que com certeza era o editor-chefe nessa época que era publicada a Red Sonja. Lembrando que, para quem não sabe, para quem não manja muito da história da Sonja, ela surgiu aí há 12 mil anos atrás. Ela acabou assassinando um rei. Ela teve que sair da cidade onde ela morava por causa desse assassinato do rei. Ela fugiu para o leste, sentido os reinos iborianos. Então foi aí então que, depois de um certo tempo, ela começou a cruzar com a própria história do Conan Bárbaro, né? E aqui a gente vê esse carinha aqui, esse alpinista, que ele tá procurando ali, ele tá com o mapa e tá procurando ali um tesouro. E ele acaba localizando ali um local que tinha muito, mas muito tesouro, ó, muitas moedas, ó. Muito tesouro mesmo, meu. Só que o que chamou a atenção dele foi um rubi, foi uma pedra preciosa, um colar que estava sendo usado por essa caveira aqui que estava sentada nesse trono, ó. E caveira que lembra muito aquele esqueleto que o Conan Bárbaro no filme do Conan, ele encontra logo quando ele consegue fugir lá do local lá que ele tinha vivido vários anos lá, que ele era escravo, né, que ele era escravo e depois ele virou lutador de arena. Ele tem um momento lá que ele foge, né, que o cara tipo solta ele e ele é atacado por uns cães selvagens, uns lobos no caminho lá onde ele tá traçando lá para fugir. Ele acaba caindo num buraco que acaba dando num grande salão que tem um esqueleto igualzinho a esse, num trono igualzinho a esse daqui, ó.
A única diferença é que esse esqueleto tem uma espada igualzinha à espada que foi forjada pelo pai dele quando foi assassinado lá pela tropa do Tuzadum. E aqui nesse esqueleto aqui ele tá com um rubi poderoso que esse cara aqui acaba roubando. Ele acaba saindo de cena aqui assim que ele rouba o rubi, e aí a gente vai para alguns anos mais tarde. Anos não, acho que são meses, quer ver? A gente dá um salto ali de meses depois na cidade, né, média de Aldussadar, que a gente vai ver aí a Red Sonja em ação. Ela comanda uma das tropas do exército do rei local. E o trampo dela é ficar aterrorizando ali comerciantes locais para estar podendo receber os impostos do rei local. Só que esse rei local ele tem uma rixa com uma seita ali religiosa que ela quer tomar conta ali da cidade. E ela acaba tendo que enfrentar essa seita religiosa aí também. É bem legal aí, tipo, você vê bem a característica da Red Sonja, mesmo que ela é bem durona, ela consegue comandar todos os caras, todos os marmanjos ali, tipo, debaixo da asa dela. Ela age como um homem, né, mesmo sendo uma mulher, né? E ela é muito forte, meu, e ela é muito astuta mesmo, meu. Não é uma história de origem, né, mas você vê bastante ali, você já tem como ter um resumo ali de como que a Red Sonja, ela trabalha, né? Aí o que ela acontece? Num certo dia de trunfo lá de vitória, ela tá comemorando numa taberna e ela repara que tem um cara aqui, ó, que tem um cara de muito bem suspeito ali que fica avaliando, ela fica de olho nela a noite toda. E aí quando ela vai conversar com o cara pra perguntar o que ela queria com ela, ele entrega o quê? O rubi. Era aquele cara, aquele alpinista que acabou roubando o rubi lá naquela gruta lá da caveira. E ele tá todo cheio de marca, ele tá todo marcado assim na pele dele. Como se aquela pedra, a partir do momento que ele roubou, ela tivesse, tipo, acabando com ele aos poucos. Surge ali uma briga ali na taberna, porque aquela seita religiosa que o rei local tá perseguindo acaba invadindo lá a taberna para tentar matar a Red Sonja e os capangas dela. Os capangas dela estão todo bêbado. Todo mundo bicado mesmo. Ela acaba lutando sozinha, e quando ela vê que ela tá perdendo, ela acaba tocando naquele rubi, e esse rubi acaba ativando o que? Ele liberta um demônio, ele libera um monstro que acaba trabalhando para ela, começa a proteger ela. E ele é uma mistura de lagarto com algum bicho anfíbio, né? Você vê aqui pelas patas dele aqui, ó. É bem da hora. Ele, tipo, dá cabo de todo mundo ali que tá dentro da taberna, e a Red Sonja acaba tendo uma relação ali de ligação, de atração ali pelo monstro e pelo rubi. E aí a gente acaba descobrindo que esse rubi, na verdade, ele era ostentado por um rei chamado Sabaretus, que era um rei feiticeiro. E aí esse rubi, ele carrega uma maldição por causa desse rei. Aí a história é bem legal, pessoal. Tipo, a gente acaba vendo a Red Sonja trabalhando para um rei local, saqueando aí um monte de impostos de um monte de comerciante, fazendo um trabalhinho sujo. E quando ela não consegue fazer, ela coloca esse demônio para estar fazendo por ela. Nas noites que ela vai descansar, que ela vai dormir, ela acaba sempre sonhando com esse rei, que foi o primeiro portador, ou acham-se que é o primeiro portador desse rubi, e ele fica seduzindo ela para poder conquistar ela. E ela fala, né, que ela fez um voto, né, que ela nunca vai se deixar amar por um homem a não ser que ele vença lá numa batalha. E aí ele fala para ela que ele já venceu a batalha dela, já conquistando ela. É mó viagem, pessoal, a história é muito da hora. Eles fazem uma última campanha, a equipe lá da Red Sonja, lá para poder destruir o templo do sacerdote local, e tá de vez aí colocando aquele grupo religioso que atrapalha o rei do caminho dele, né? E aí nesse ataque aí acontece
uma porrada de coisa, pessoal. Tem uns monstros que são liberados pelo sacerdote, o demônio vai lá pra lutar pra poder salvar a Red Sonja. É bem interessante, pessoal. O único ponto negativo do formatinho é que essas histórias, como normalmente devem ter sido publicadas lá nos Estados Unidos em formato americano, quando você vai ler isso daqui no formatinho, você perde muito porque os quadros são muito reduzidos, são pequenos, né, meu? Então não é que se você perde com a qualidade do desenho, mas você perde porque você tá achatando, né, o desenho, né? Uma edição bem legal. Depois, na história número 2, é uma continuação dessa primeira história. Então eu não vou nem dar spoiler aqui para vocês poderem estar lendo a edição. E, meu, muito bem desenhada, uma história clássica aí da Red Sonja. Não é história de origem, né? Mas é uma história muito bacana para quem curte aí espadas, feitiçaria aí, histórias de espadas e dragões, né, que a gente fala, histórias de fantasia aí do estilo do Conan. Vale a pena vocês estarem adquirindo essa edição aqui. Não é muito fácil de achar, mas é uma edição meio obrigatória para quem tem aí todo o material da Red Sonja aí na sua coleção, hein, pessoal. E aí fora as propagandas da época, né, que fazem a gente viajar, né, meu? Ó, propaganda do refrigerante do Guaraná Brahma, pessoal, ó. Tem gente que nem passa pela cabeça aí, ó, que já existia um Guaraná Brahma, com uma história em quadrinhos aqui na propaganda. Propaganda da próxima edição mesmo das próximas edições da Marvel, pessoal, ó. Então você vê como é que era o tipo de publicação, era bem diferente do que a gente vê hoje em dia, hein? E propagandinha do Ping Pong aqui, ó. Quem não mascou muito Ping Pong aí na época que era criança, hein? Esse daqui, ó, era uma promoção que dava um mini carro de Fórmula 1, ó, movido a gasolina, hein, pessoal? Nossa senhora. Então é isso aí, ó. Grandes Heróis Marvel número 13. Sonja a Guerreira aí na capa. E logo a gente traz aí um review de uma próxima edição aí da Grandes Heróis Marvel. Essa aqui é bem legal. Dou nota 10 aqui para essa edição. E a gente vai trazer logo aí umas outras edições do Conan aí nos nossos reviews, beleza? Então até a próxima aí. Falou!